Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Lidiane Barbosa Santos Silva. Estou no curso de reoferta em História do curso de Pedagogia. Sou do Polo de Barão de Cocais. Minha sequência didática é sobre a imagem do Senhor Bom Jesus do Amparo e os artesanatos da cidade de Bom Jesus do Amparo. Em primeiro momento, apresentarei aos alunos um texto falando sobre o que é patrimônio, qual a importância desse patrimônio, por que existem esses patrimônios e qual é a sua valorização que deve ser feita, né, em nossa sociedade. Observei durante esse processo da sequência que na nossa cidade há muitas pessoas que não têm conhecimento sobre o patrimônio e não conhecem a imagem do Senhor Bom Jesus. E não consegue com isso falar o significado dele, explicar como a imagem para a nossa comunidade, para a nossa cidade, é importante. Durante todo o processo da sequência, tenho que fazer uma avaliação de todos os alunos, em grupo, pessoal, uma autoavaliação com relação à forma como estou colocando isso a esses alunos e o que esses alunos estão conseguindo absorver sobre o tema. Outra coisa que eu observei muito também é sobre o não conhecimento de uma comunidade quilombola na nossa cidade. E que estes quilombolas, essas pessoas descendentes, eles fazem um artesanato que é muito antigo, que é usando a palha da bananeira, a palha do milho, o objeto da natureza para construir boneco, boneca, utensílios do dia a dia. Então, assim, muitos dos alunos que eu conversei sobre esse artesanato, sobre essa sequência e apresentei a eles não souberam me falar. Mesmo aqueles que moram nessas comunidades, não souberam me relatar como é feito, qual é o valor disso agregado, qual é a forma como isso é apresentado à sociedade. Então, essa sequência didática foi voltada para isso, para que os alunos possam se reconhecer como autores da história, pertencentes à história, conhecer um pouco do passado e como este passado reflete até hoje, nos dá resposta no nosso dia a dia e está presente em nossa sociedade. A princípio, a imagem do Senhor Bom Jesus veio de Portugal, uma cidade chamada Amparo, por isso que é Bom Jesus do Amparo. Essa imagem veio encomendada pela matriarca da família Mota Ribeiro, que foi a primeira família fundadora da nossa cidade, que pediu que viesse essa imagem da cidade natal dela, que era Amparo. E veio a imagem do menino de Jesus em tamanho de 12 anos, em tamanho de um menino, né? E que ele veio assim, nesse formato assim, carregando o cordeiro e a cruz. Essa imagem ela é rara porque não existe outra imagem no Brasil inteiro dela com Jesus em formato de menino de 12 anos, nesse tamanho. Ou é Jesus na manjedoura, bebê, ou é Jesus crucificado, ou é pelo Sagrado Coração de Jesus. Não há uma imagem de Jesus nesse tempo em que ele era um menino, 12 anos, o tempo em que ele ficou perdido do pai, da mãe, no templo, conversando com sábios. Na época do recenseamento, quando ele foi fazer recenseamento com a mãe e o pai, ele ficou no templo conversando com sábios, e a mãe e o pai tiveram que retornar da viagem para buscá-lo. Então essa é uma representação de Jesus nessa idade, a idade que ele começou a compreender, a entender e a explicar tudo que ele sabia. E essa sequência didática que eu fiz para apresentar em história foi voltada para isso, para a busca de valorização do patrimônio e voltar, sim, nos remeter à história, a como isso aconteceu, por que há uma imagem de Jesus em tamanho de 12 anos, qual é essa importância para nós, qual é essa importância para a cidade, principalmente, que leva o nome da imagem, que leva o nome do padroeiro e que não é só um feriado no mês de agosto, como a maioria coloca para a gente.
que ele tem uma história, que ele veio com uma história, que essa história nos remete a várias outras coisas, que nos lembra a família, primeira família, que a gente vai buscar a origem da primeira família, a gente vai buscar a cidade de Amparo, a gente vai conhecer outras culturas através de uma história, de uma imagem. Essa sequência didática que eu fiz foi para que os alunos se sentissem pertencentes à cidade também, mais íntimo ao padroeiro, a história do padroeiro da nossa cidade.